consciência como continuidade do universo. Existem experiências que eu dificilmente consigo descrever de maneira comum. Não porque eu as considere sobrenaturais, mas porque parecem acontecer antes da linguagem. É como se a percepção viesse primeiro, e as palavras corressem atrás tentando alcançá-la. Há mais de 40 anos eu sinto um modo muito específico de observar a realidade. Não se trata apenas de olhar o mundo como algo externo, separado de mim. Trata-se de perceber o mundo sendo o próprio mundo. Uma espécie de referência que não se localiza em um ponto fixo, como se minha consciência não fosse apenas um eu isolado olhando para fora, mas parte contínua da própria estrutura observada. Durante muito tempo isso permaneceu apenas como sensação. Mas, nos últimos anos, comecei a penetrar mais profundamente nisso. E existe algo que me impressiona nesse processo, a velocidade das conexões mentais. Biologia, física, linguagem, consciência, percepção, estrutura do universo. Tudo surge quase ao mesmo tempo, em segundos, como se enormes quantidades de conhecimento codificado fossem acessadas instantaneamente. Não como informações decoradas, mas como relações. Como conexões aparecendo simultaneamente. O problema é que perceber não significa conseguir descrever. Muitas vezes sinto que a linguagem é lenta demais para acompanhar determinadas experiências internas. É como acessar partes específicas que ainda não estão completamente mapeadas. Não estou falando de algo místico, mas de processos que talvez ainda não tenham sido plenamente compreendidos. E foi justamente aí que uma comparação começou a se tornar cada vez mais forte para mim. Somos uma espécie de software profundamente conectado a um hardware biológico, e esse hardware profundamente conectado ao universo. Não separado dele. Não isolado. Mas derivado da mesma continuidade material que organiza estrelas, matéria, energia e vida. Por isso acredito que o cérebro humano talvez não seja apenas uma máquina de pensamentos individuais, mas uma estrutura extremamente sofisticada de conexão com a realidade. E talvez grande parte da dificuldade humana em compreender determinadas coisas venha exatamente do esquecimento disso. A humanidade desenvolveu ferramentas externas extraordinárias. Criou tecnologias, sistemas, teorias e máquinas capazes de transformar o mundo. Mas talvez tenha se afastado de sua ferramenta mais profunda de conexão com a existência, o próprio corpo, especialmente o cérebro humano. Cada vez mais percebo que estudar as coisas isoladamente produz utilidade, mas não necessariamente compreensão profunda. Porque compreender profundamente talvez exija perceber continuidade entre as partes, e não apenas separá-las em categorias independentes. Nesse sentido, física, biologia, consciência e universo não me parecem domínios completamente separados, mas expressões diferentes de uma mesma realidade contínua. Talvez seja exatamente isso que torna tudo tão difícil de explicar, a sensação de que certas conexões não acontecem de forma linear, palavra por palavra, mas quase como blocos inteiros de percepção surgindo de uma só vez. Como se, em determinados momentos, o pensamento não estivesse apenas raciocinando sobre o universo, mas funcionando como parte dele em atividade. Aurélio Dias Camargo. Três Lagoas, MS, 2026.